A quinta-feira do dia 24 de agosto de 2017 era para ser só mais um dia comum de trabalho na vida de Gabriela Silva de Jesus. Mas o ciúme e o ódio tiraram a vida de uma jovem de apenas 24 anos e cheia de sonhos. Quando seguia para o ponto de ônibus próximo à sua casa, Gabriela foi abordada pelo ex-noivo e um amigo. A jovem até tentou pedir por socorro, mas foi colocada dentro do veículo, onde foi morta por esganadura. Não contente, os dois homens ainda jogam o corpo de Gabriela para fora do carro e passam por cima do corpo da menina para simular um acidente. Os condenados estão presos desde o dia seguinte ao assassinato. Olá, aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, e hoje na presença do delegado Janderson Lube, ele que é o delegado titular do caso Gabriela Silva de Jesus, uma jovem de 24 anos que teve a sua vida ceifada em agosto de 2017, e é sobre esse caso que nós vamos comentar hoje. Delegado Janderson, primeiramente, muito obrigado pela sua participação, é um prazer recebê-lo aqui no nosso canal, e hoje a gente vai falar da Gabriela Silva de Jesus, uma jovem de 24 anos, que no dia 24 de agosto de 2017, uma quinta-feira, teve a sua vida violentamente tirada por dois homens. Delegado, conta pra gente começar aqui o caso, do início, o que é esse caso? Bom dia a todos. Satisfação muito grande estar aqui para falar sobre esse caso. Um caso que se apresentou aí com uma série de peculiaridades, né, no caso da Gabriela, e que a gente começou as investigações a partir do atendimento do local de crime, por parte do plantão. Houve ali inicialmente uma tentativa, uma dúvida inicial de que se tratava de um acidente, atropelamento ou homicídio, mas que foi, né, já tirada a dúvida no próprio atendimento local de crime. Né? Essa peculiaridade houve ali, no caso, em relação a essa circunstância inicial, mas que foi fato, foi uma circunstância que foi provocada pelos próprios investigados na ocasião para fazer pensar que se tratava de um atropelamento. A equipe de plantão conseguiu localizar os investigados e efetuar a prisão em flagrante. E assim que nós tomamos conhecimento desse atendimento, desse flagrante, do caso, nós passamos, então, a aprofundar as investigações e realmente colher todas as provas necessárias para o pleno esclarecimento dos fatos. De um caso que ali começa, igual eu falei, com essa peculiaridade de uma montagem de cena de local, né? E também a circunstância de se tratar propriamente de um feminicídio, por conta do relacionamento amoroso que a Gabriela, né, teve com um dos investigados, e essa circunstância tão comum nos casos de feminicídio, que é a posse, né? Há uma confusão ali entre o relacionamento pessoa, né, um relacionamento interpessoal, em que os investigados, em geral, dos crimes de feminicídio, manifestam um sentimento em que o outro não é mais pessoa, ela é uma propriedade. E isso se fez presente ali desde o início do caso, os levantamentos, os relatos de brigas do relacionamento, de como era o relacionamento dela com ele, um relacionamento até conturbado, com suspeitas de traição, e que ele tinha sempre
permeando para ele o sentimento de posse dela. Ela já, após o término do relacionamento, segue a vida, né? Como qualquer pessoa, acho que tem o direito de seguir a vida. E de uma forma que o término desse namoro, do relacionamento com ele, à época, era um meio dela, em verdade, se libertar, né? E isso aí, também, essa circunstância, ela deixar de ser posse nas mãos do investigado, até então ela mantinha, com quem ela mantinha o relacionamento, para ela seguir a vida dela e tudo mais. E aí, nesse momento de libertação dela, em que ela começa ter um novo relacionamento amoroso, ela experimenta, ao que a gente percebe, um relacionamento interpessoal de verdade, em que foi muito presente ali pelos depoimentos. Inclusive a gente conseguiu o depoimento do namorado dela à época, que já estava namorando com ela, e um momento de felicidade presente na vida dela, naquele momento em que eles estavam ali vivendo um relacionamento feliz, mas ao mesmo tempo monitorados, né, pela figura do ex. Isso também se fez presente na investigação, essa peculiaridade, mais uma peculiaridade desse monitoramento por parte do ex e o ciúme, né? Esse sentimento de posse que foi presente no relacionamento, né? E continuou, mesmo assim, no término, o monitoramento por parte do investigado com relação a Gabriela, o sentimento de posse ainda permaneceu presente. E ali, com a presença de uma terceira pessoa ali e o relacionamento, vem o monstro de ciúme, né? Que ao que tudo indica, cresceu muito fortemente no investigado Rogério, e ele, dali, em algum momento, ele passa a planejar propriamente o que fazer com a Gabriela por ceifar a vida dela, né, que resultou na morte. E aí, né, relatar sobre esse momento de felicidade e de libertação em que ela estava vivendo, do ponto de vista dela, e o outro ponto de vista do investigado, Rogério, principalmente, em que ele se apresenta como uma figura ali possessiva em relação a Gabriela. E ali as investigações permitiram a gente verificar que essa posse se manifestou de uma forma tão brutal, tão grave, que formou essa peculiaridade tão forte do caso, que foi a progressão temporal da execução, em que a Gabriela é sequestrada, né? E os indícios, existem indícios fortes ali de que houve um planejamento para esse sequestro, o monitoramento dela, de saber os horários que ela saía, a rotina, e a análise do vídeo. Eu não sei se você chegou a ver propriamente o vídeo do momento do sequestro, né? Mas deixa tão claro ali a chegada deles e logo em seguida a saída dela, que e o ato em si, você vê que é tudo muito rápido, né? Eu lembro que me surpreendeu bastante ver o vídeo, assim, surpreendeu no sentido de, poxa, esses caras, eles fizeram algo realmente ali grave e planejado,
né, essa peculiaridade de sequestrar para manter em feminicídio é absolutamente incomum, tá? Assim, em vista dos vários que eu investiguei durante a carreira. Mas eles. E ali, a progressão de crimes em que eles vêm praticar, e tudo isso motivado por a posse imponderada, assim dizer, e ali potencializada pelo ciúme doentio que ele se apresentava em vista da presença de uma terceira pessoa, que era o atual namorado, né, da Gabriela. Uhum. Todas essas circunstâncias se fizeram presente na execução dos atos, e mesmo uma questão fundamental, mais uma circunstância de posse, né, que ele não foi encontrado o celular dela. E os indícios apontam que ele provavelmente torturou ela para visualizar as mensagens com que ela mantinha, queria saber do relacionamento dela com o terceiro. Uhum. E muito provavelmente ali, né, durante essas circunstâncias, durante os fatos, eles vêm né, a tolher a liberdade dela, invadir a privacidade. Ele quer olhar, né, à força o aparelho celular e muito provavelmente descobrir ali efetivamente como é que estava o relacionamento dela com o terceiro. E então ele, vendo aquilo, ele resolve se vingar, né? Essas circunstâncias indicam, e praticar atos ali, um intenso sofrimento a ela, né, mediante atos de tortura. Fato é que foi constatado, até o laudo pericial reforça esses indícios, porque ela chegou a defecar em razão do intenso sofrimento que ela passou. E isso foi reconhecido tanto por mim no momento do indiciamento, quanto agora da condenação. Essa circunstância, esse sofrimento em que ela se manteve, né, que ela foi impelido contra ela, vem depois a resultar nos atos de execução propriamente do homicídio, né, mediante asfixia. E toda essa progressão de fatos e de crimes que vem ocorrendo reforçam que ali esse sentimento de posse que transpassa todos os fatos e até ao momento da execução propriamente dito, que ela poderia ser, no sentido de que a pessoa poderia ser simplesmente morta e até, digamos assim, descartada, depois que eles jogam ela, né, do carro, e ali fingir ser aí você vê uma ideia, digamos assim, pensada e planejada, de certa em todos os aspectos, de tentar ludibriar, né, as investigações, principalmente os levantamentos iniciais, mas que foram frustrados. E a gente, o caso nessas peculiaridades dele, né, principalmente pela execução e a quantidade de crimes que foram praticados, tanto indicam a posse que se fez presente e que o inquérito, nos depoimentos, foram bem esclarecedores. A gente teve ali um prazo muito curto, né, em vista da prisão em flagrante, e a gente
na especializada, a gente conseguiu ali, durante um período tão curto, produzir tanto material, né? E, ao mesmo tempo, deixar aquelas partes que a gente não conseguiu ter uma resposta nesse prazo que foi de 10 dias ali, da prisão em flagrante, a gente pelo menos deixou bem encaminhado os pedidos de laudos, os encaminhamentos de laudo, e até uma circunstância que se fez presente, que aí é comum também, e até se mostrou nos depoimentos, daí vou falar de outra, é que ela tentou se defender, ela gritou por socorro, tentou fugir da ação de seus algozes, e ela, infelizmente, foi vencida, né? Porque os investigados se fizeram mais o planejamento, as circunstâncias de estarem em dois, o fato né, a própria compleição física deles mais fortes, né? E veio a trazer o resultado fatal. E as investigações, a gente lia naquele prazo curto, correndo, ou querendo ouvir o máximo de pessoas possível para né, reforçar o conjunto probatório e trazer o pleno esclarecimento dos fatos, além de, principalmente, a gente correr atrás, né, das imagens, né, necessárias para esclarecer quando começou o crime, os crimes, e até para dar uma dimensão temporal. Por isso, né, voltando ao vídeo em que ela é sequestrada, né, teve uma importância muito grande esse vídeo, que demonstra ali, né, igual eu falei, o planejamento e efetivamente o primeiro ato de execução dos crimes, e que veio aí se prolongar por horas, né? Não foi minutos, foram horas. E tudo isso, a gente ali, fazendo os depoimentos, me recordo depoimento acho que do padrasto, do pai, acho que, e eu lembro, aí reforçando o depoimento do namorado à época, né, deixando claro que ela vivia um momento libertador, estava, do ponto de vista dela, seguindo a vida feliz, né, que ela estava num momento feliz e que veio a ser ceifado, né, por toda essa ação em que uma pessoa que já tinha ela como ela né, não entendia ela como, não via ela como pessoa, mas como uma posse, um objeto, e dali ele poderia fazer com aquele objeto o que bem entendesse, né? E toda essas circunstâncias acabaram se comunicando ali com aí a outra peculiaridade, né, do caso, o uso de concurso de pessoas, né? Pra falar a verdade, eu nem estava lembrando dessa circunstância tão peculiar, mas no feminicídio, mas agora me veio em mente, eu vou apontar ela. Em geral, os feminicídios são praticados ali pelo companheiro, ou pessoa casada, ou ex, com quem a vítima teve um relacionamento né, amoroso, ou conjugal, propriamente dito, e ali ele pratica só. Né? É um ato ali, em geral, de uma pessoa, de um só autor, mas que, nesse caso, né, houve o concurso de pessoas e que a gente constatou a participação
né, durante as investigações. E essa pessoa esteve envolvida, ao que tudo indica, não só ali nos atos executórios, mas também em todo o planejamento do crime, do monitoramento da vida da vítima. Então, reforçando aí, e essa peculiaridade acabou reconhecida na sentença por meio da condenação dele, né, em todos os crimes em que ele concorreu, e se apresenta, em verdade, muito peculiar essa situação. São raríssimos os casos em que a gente observa o concurso de pessoas para a prática do feminicídio. E se fez presente nesse caso. Né? E a gente, com todas essas nuances, essas peculiaridades, a gente observa que durante as investigações elas propiciaram a gente quanto mais atos necessários aos investigados realizarem nos crimes que eles praticaram e até o planejamento, mais provas nós conseguimos produzir durante as investigações. E aí isso é uma peculiaridade, essa progressão temporal de crimes que facilitam a identificação dos vestígios e a conexão dos vestígios em si favorecem a investigação e a formação de um conjunto probatório bem robusto e, às vezes, até bem complexo e grande, por assim dizer. Nesse caso, apesar da constrição temporal para a realização da investigação, igual eu falei, do tempo, você conseguiu os vestígios ali em diversos aspectos de todos esses crimes que foram cometidos e que, né, desde testemunhos de pessoas que viram eles na igreja monitorando ela, até a funcionários da empresa onde o Rogério trabalhava para falar que estava de férias, e ali, né, juntando todos esses vestígios, a prática da tortura que ali deixou vestígios também no interior do veículo e no próprio corpo da vítima, né? Todas essas circunstâncias tornou até o trabalho investigativo, digamos assim, mais fácil, né? E agora propiciando um convencimento melhor de quem analisa o inquérito policial, no caso, né, aquela parte, falando da parte inicial, e o oferecimento de uma denúncia, né, por parte do Ministério Público ali, com um conjunto probatório já robusto. E aqueles vestígios que a gente, na época, ainda não tinha uma resposta dos exames periciais, mas que havia um encaminhamento da realização dos exames para uma posterior resposta, vieram, durante a instrução do processo propriamente dito, fazer parte desse conjunto probatório e que propiciou um julgamento, embora, né, depois de um longo tempo, um julgamento em que os jurados, acredito, se sentiram seguros para ter esse resultado que foi apresentado para a sociedade na sentença, né, em que eles foram condenados pelos crimes que praticaram ali, né, o homicídio propriamente dito, a tortura, o sequestro e o vilipêndio de cadáver. Só para a gente...
Pode falar. Só para a gente ambientalizar quem assiste esse vídeo, os dois investigados são Rogério Costa e Alexandre Santos, que a gente agora pode chamá-los de condenados, porque ontem, no dia 19 de outubro de 2022, teve o tribunal do júri e eles foram condenados, o Rogério a 37 anos de prisão e o Alexandre a 30 anos. Nada traz a Gabriela de volta, isso é fato, mas depois de 5 anos, mais de 5 anos após o crime, pelo menos a família pode respirar e sentir um pouco de alívio com a justiça. Tá certo, delegado? Isso traz um alento ali de justiça para o caso, né? E a gente vê todas essas circunstâncias, igual eu falei, favorecendo ali as investigações por causa da progressão de crimes, os vários crimes praticados, e a gente ali tentando, durante a investigação, sempre não satisfeito com o que tinha, mas sempre buscando mais. E algumas coisas até foram incomuns, até da gente pedir. Vou dar um exemplo, eu fiz um pedido da entrevista deles na audiência de custódia, né? E a gente usar também todo o aparato, um aparato probatório mais amplo, em que a gente buscou ali os exames periciais, dar o devido encaminhamento para os exames da realização dos exames periciais e a solicitação dos laudos, que posteriormente vieram a ser juntados ao processo. Eu consegui juntar, acho que no inquérito, só o laudo cadavérico, que foi bastante já esclarecedor, né, quanto à causa da morte, que foi asfixia e tudo mais. Mas esse conjunto, e é importante ressaltar aí o trabalho da equipe que lá da Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher, que a gente não se dava por satisfeito com pouca prova, né? Diante todas essas peculiaridades que o caso apresentou para a equipe, foi um tanto quanto natural, né, um sentimento ali de indignação, né, diante principalmente da brutalidade, e ao mesmo tempo um sentimento de querer a equipe. Eu lembro que todo mundo ali bem empenhado, né, são policiais assim, abnegados que, diante de situações tão graves e de uma tristeza absolutamente profunda, né, a gente acaba se acostumando ali, essa tristeza vem manifestada nos autos, no inquérito, desde o momento do local do crime, né, que são feitas as entrevistas, e até durante os depoimentos, né, não raro, familiares choram durante os depoimentos, e a gente acaba, é impossível não absorver. Né, como o profissional, como o ser humano, não deixa de. Então, a equipe, a gente reage a tudo isso com um trabalho de intensa produção de prova, não se satisfazendo com só o que tem e buscando mais, né? Buscando mais, e ali não por propriamente em momento nenhum um trabalho vingativo, no sentido de que a gente quer o mal dos investigados. Absolutamente não é. A vontade de trazer à tona o pleno esclarecimento dos fatos, né, por meio da formação probatória, né, seja pelos depoimentos, seja pelos
exames periciais realizados, e o uso de outras medidas investigativas aí, né, afastamento de sigilo, das diversas formas. Mas nesse caso, a gente, né, nos casos de feminicídio, a gente ali busca sempre a produção de provas e esclarecer os fatos em todas as circunstâncias. E em razão dessa, igual eu falo, vem repetindo, falando sobre essa quantidade de crimes, acaba para a equipe de investigação a necessidade de que, e até o dever de esclarecer plenamente o que cada um, né, se apresentou, né, de maneira concreta, como cada um se manifestou e também ali entender, nos casos de feminicídio, é importante e muito peculiar, né, fazendo recorte dos homicídios em geral para o feminicídio, mas que são comuns nos casos de feminicídio. Esclarecer toda a dimensão e a intensidade desse sentimento de posse. Né? Desculpa voltar aí, às vezes pode parecer repetitivo, imagina. Mas são coisas que mostram o esclarecimento e eles se conectam. As provas, elas acabam, e os fatos praticados, eles acabam se conectando de forma a esclarecer de maneira bem contundente e convincente, digamos assim, os motivos pelos quais se impeliu tanto sofrimento e que vieram a ceifar, né, os atos vieram a ceifar a vida da vítima. Né? Entender tudo isso e, principalmente, todo esse contexto dos fatos, até entender plenamente como eles foram praticados, desde o planejamento até os atos de execução propriamente do crime, possibilitaram aí, no caso específico, uma formação de um conjunto probatório seguro, né, para quem analisa e para quem toma conhecimento dos fatos, assim, até por meio da imprensa, em saber todas que essas circunstâncias que eu falei se fizeram presente e que foram trabalhadas na instrução processual. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Delegado, obrigado por toda essa contextualização geral que você deu pra gente. Isso é de suma importância pra gente entender de fato o que é o caso Gabriela Silva de Jesus. Mas agora vamos desenhar uma linha do tempo para justamente a gente entrar nos detalhes daquilo que você falou. Planejamento até o dia da execução. O crime ele acontece no dia 24 de agosto de 2017, em Serra, Espírito Santo, no qual os dois indivíduos, Rogério Costa e Alexandre Santos, sequestram a Gabriela Silva de Jesus. Só para mostrar para as pessoas, o Rogério e o Alexandre eram amigos, tá? E de acordo com as investigações, esse foi um crime premeditado, planejado, que aconteceria de forma ou outra. O Rogério ele tinha um relacionamento com a Gabriela desde 2012. Eles eram noivos. O Rogério é ex-noivo da Gabriela. E em 2017 chega ao acontecido. No dia do crime, delegado, a polícia ela recebe um chamado de atropelamento. É isso? Isso mesmo. E ali vai ao local em tese, inicialmente, com a notícia de atropelamento. E as pessoas que conheciam a Gabriela, sabendo do relacionamento conturbado com que ela teve, né, com o Rogério,
venha, né, trazer as informações acerca dessas circunstâncias. E então as equipes de investigação já começam a trabalhar com essa outra vertente, No dia, né, no dia do no próprio acontecido, dia. desculpa, no dia do acontecido, quando a polícia Uhum. chega até o local do crime, o que ela encontra? Ela encontra o carro e a vítima ali, né, às margens da rodovia com sinais de atropelamento. Mas houve algumas coisas também que eu acho que ao que me recordo, os investigadores viram os sinais de fezes de que a vítima havia defecado, totalmente, né, incomum com um atropelamento. E então passa-se, né, naquele momento, a trabalhar com outra hipótese. Então, as equipes, né, a Polícia Militar e a equipe de investigação da homicídios propriamente foi acionada e foi ao local. E então, houve esse trabalho acerca já da linha de investigação de homicídio. Igual eu expliquei que a realização de muitos atos de execução acaba deixando muitos vestígios, né? E a prática dessa tentativa ali, dessa fraude, digamos assim, do atropelamento, acabou dando margem aos investigados terem um problema sério, que foi o pneu do veículo furar, né? E tudo ali, né, eles praticando esses atos de forma um tanto, ao mesmo tempo, querendo dar mais complexidade e, ao mesmo tempo, ele cometendo vários atos, acabou deixando esses vestígios mais aparentes e o tornando possível ali o trabalho de investigação, a gente conseguir, a equipe, né, de atendimento de local, né, identificar ali os autores e realizar sua prisão em flagrante. O, Então, o, a gente... o carro e o corpo estavam um do lado do outro, tinha uma distância, e além dessa pergunta, qual é a distância da casa de Gabriela, que foi onde ela foi sequestrada, foi bem próximo da casa dela, para o local onde foi encontrado o corpo? A gente tem essa informação? Olha, a distância do veículo para o corpo era razoavelmente pequena. A distância da casa dela para onde o corpo foi encontrado, eu não saberia precisar, mas teria que jogar no Google e ver o mapa a distância, né? Mas são regiões, né, não muito distantes, não, no mesmo município de Serra. Não sei dizer se o bairro propriamente é vizinho, né, da residência dela, mas não eram muito distantes. Não, isso aí, Porque talvez num raio aí de 5 quilômetros. o Rogério e o Alexandre, eles sequestram a Gabriela próximo ao ponto de ônibus da casa da própria Gabriela numa quinta-feira. Provavelmente ela deveria estar indo trabalhar, né? Eles ficam com a jovem por volta das 11h40 da manhã, meio-dia, até as 8 horas da noite, que é quando de fato acontece o homicídio. Durante todo esse tempo, há sinais de tortura, agressão, tortura não só física, mas também psicológica? Sim, na investigação ficou evidente, né, essa circunstância. E aí, voltando a falar das fezes, né, esse vestígio, ele se conecta ao fato do sequestro, né? E a manutenção dela em poder dos investigados, né? Sob o pretexto ali, eu lembro de uma oitiva deles, de conversar, né? Vou falar assim, o sinal de aspas, né? Mas que, na verdade, se identificou até
Eu lembro do namorado falando da visualização do WhatsApp dela, que o namorado indicou o momento da última visualização do WhatsApp. Ali, salvo engano, por volta das 2 horas, a 3 horas da tarde. Momento em que ela já se encontrava, né, sequestrada. E essa visualização indica, aí voltando àquela fala da invasão da privacidade, que ela teve o celular invadido, né? E para a invasão de um celular, não raro, né, normalmente as pessoas colocam senha, né, no seu celular. E diante dessas circunstâncias, ao que tudo, elas indicam que ela foi torturada para ele ter acesso ao celular. Né? Provavelmente ali o WhatsApp e suas redes sociais. Algo que hoje, né, a nossa sociedade, né, apresenta tanto peculiaridades a privacidade de nossas informações, de nossas comunicações, ela é relevante. Claro. Essas peculiaridades da invasão de privacidade, elas acabam por potencializar ali, diante do resultado que ele observa, né, provavelmente das mensagens trocadas entre ela e o atual namorado, o ciúme. E o ciúme ali vai crescendo em relação ao Rogério para contra ela, em desfavor dela. E ali ele pratica o intenso sofrimento a ela, inflige a ela esse intenso sofrimento e, né, o descarte, né, digamos assim, ceifando a vida dela e jogando o corpo às margens da rodovia. Delegado, de acordo com o laudos periciais, há várias marcas de solado de calçado na janela direita traseira do carro, que é onde a Gabriela estava. Inclusive, quando o carro a atropela, a roda que passa por cima é a roda traseira direita. E esse solado de calçado, de acordo com a perícia, indica que houve luta corporal dentro do carro, ou seja, né, ela tentou de alguma forma, além dos pedidos de socorro, sair daquela situação horrorosa que ela estava vivendo com o Rogério e com o Alexandre dentro de um Fiat Idea, que era o carro utilizado no dia do crime. Essa circunstância de manter ela sequestrada, né, sob a posse deles, ela, igual eu comentei mais cedo, o laudo dele, com algumas escoriações nele, já indicam isso, que ela efetivamente ela tentou reagir, ela tentou pedir socorro e fisicamente ela tentou, de alguma forma ali, se ver livre da situação, e ela sofreu o fato do solado de calçado estar coisa, ela reagindo contra o intenso sofrimento ao qual ela estava sendo submetida. Esse solado de calçado mostra ela reagindo ali à ação dos algozes e também ao intenso sofrimento ao qual ela estava sendo submetida. Né? Essa peculiaridade tão grande que se fez presente nesse caso durante um longo tempo. E o outro fato que eu talvez tenha esquecido preliminarmente de falar foi o uso a suspeita de uso de veneno contra ela, né? Que obrigaram ela a tomar uma determinada substância que ela vomitou. Essa substância que você indica é aquela substância de cor marrom que foi encontrada dentro de um pote no carro, que, de acordo com laudos periciais, continha carbamato, que é o conhecido chumbinho, certo? Isso. Então, eles ali querendo sempre,
né, infligindo à vítima um intenso sofrimento e praticando atos ali diversos, né, talvez, não sei dizer se eles tentaram executar a vítima com chumbinho. Não dá para saber exatamente o plano inicial deles. O que a gente pôde reconstruir foram os fatos, as execuções, né, desses fatos, e essas nuances aí, essas peculiaridades do caso, de mistura até de meios de execução, se apresentam como uma peculiaridade. Por quê? Nos homicídios, em geral, são atos de execução, igual eu falei, imediatista, né, imediato, e, né, seja por arma branca, mesmo no uso de asfixia ou de disparo de arma de fogo. Mas, nesse caso, houve uma progressão também de meios executórios, ao que tudo indica ali, o uso dessa substância. E, então, reforça também a questão do planejamento. Porque, para trazer uma substância, né, dessa carro, não se acha em qualquer lugar, né, embora, assim, não sei como é que é em São Paulo, mas aqui no estado digamos assim, tem uma cultura acerca do carro barato, tal, essas circunstâncias todas, mas que a presença dessa substância, além dela mostrar uma diversidade de atos executórios e ali infligir contra a vítima um intenso sofrimento físico, né, e psicológico, também reforça também, igual eu falei, a questão do planejamento, que eles trazerem aquilo ali, né, eles pensaram antes de apresentar aquilo. E, doutor Janderson, mas que veio... Aqui me surge uma dúvida do começo do dia, do começo do sequestro, que o próprio Rogério disse que Alexandre utilizou uma arma de brinquedo para chamar a vítima para dentro do carro, justamente para amedrontá-la e que ela entrasse no carro. Essa arma de brinquedo realmente existiu? Foi localizada? Eu não me recordo exatamente se nós achamos essa arma de brinquedo. Me recordo muito do vídeo, da imagem do sequestro. Embora distante, né, essa circunstância do fato de estar um pouco distante a imagem, a câmera do veículo, não dá para ver propriamente se houve o uso de uma arma de brinquedo. Mas fato é que foi muito rápido, né? Ela sendo brutalmente ali, de forma muito rápida, colocada dentro do carro. Abre-se a porta e ela alguém já coloca dentro do carro. Ao que parece essa circunstância, que ela não houve uma rendição, né? E não é essa divisão de atos de uma rendição com o uso de uma arma e aí a condução para ela ser colocada dentro do carro. O que eu me lembro que apresenta o vídeo é algo mais imediato em que ela é pega de surpresa, né? E essas circunstâncias da surpresa e o uso físico ali da força física propriamente é que se apresenta como um ato de se apresenta como atos de execução daquele sequestro. Lembro que aí outra coisa também que a prática de vários atos acabou
possibilitando a identificação de vários vestígios, nesse caso, o uso de algema, a localização de algema na residência do investigado, né? Indicando que ele usou esse instrumento para manter, né, a Gabriela, né, e submeter né, ele a posse, né, ela sob sua posse, né, como um instrumento de imobilização, né, e a gente houve essa identificação aí, até eu não me lembro exatamente se foi no dia, mas eu acredito que foi alguns dias depois a localização dessa algema em relação à prisão deles. Mas mostra mais um elemento peculiar ao caso e que reforça mais uma vez aí o planejamento, né? Acaba que deixa muito evidente esse planejamento por parte deles e o uso de tantas coisas, seja para imobilizar a vítima, seja que era o caso do Carba Mato, o uso inicial dele, talvez para executar a Gabriela, mas que eles estavam ali compelidos a praticar grave sofrimento contra a Gabriela. E é interessante você... talvez a peculiaridade evidente e submeter ela à vontade como se fosse uma coisa e não sua. Aquela coisa a questão da posse. E é interessante você levantar esse ponto da algema, que inclusive eu ia te questionar sobre isso, que ela foi encontrada na própria residência do Rogério. E quando a polícia adentrou a residência, além da algema, que não é uma algema original, aquela utilizada pela polícia, mas é uma algema que tinha força para imobilizar uma pessoa, além disso, foram encontradas fotos do casal, mesmo após o término, porque era um relacionamento conturbado, com idas e vindas, de acordo com a própria família, o Rogério já havia traído a Gabriela várias vezes, aí eles voltavam, muitas vezes a família tinha medo do Rogério, a própria Gabriela tinha medo do Rogério. E dentro da casa do próprio Rogério foi encontrado algumas fotos com dizeres atrás das fotos, o que pegou a polícia um pouco de surpresa também, e aí mostrou ainda mais essa questão da possessividade que o Rogério acreditava que tinha sobre a própria Gabriela. Sim, essa é mais uma peculiaridade, né, que a gente observa, né, a manifestação da posse. Lembra quando eu falei no início de que nos casos de feminicídio essa manifestação de posse ela é manifestada cada caso às vezes de uma maneira diferente e ela é apresentada nos autos por meio de provas diferentes, seja um testemunho de um amigo, seja um testemunho de uma pessoa que, né, conhecia um vizinho, mas nesse caso aí apresentou além dos relatos de testemunhas, a presença dessa material, né, dessas fotos e os dizeres atrás das fotos. E que aí reforçando para vocês assim, o trabalho que foi realizado pelos investigadores, que tudo ali foi checado. Havia uma informação, a gente tentava checar e não se satisfazendo ali com pouca prova, a gente sempre buscando mais. Né? Seja para algumas coisas foram mais ou menos importantes para comprovar os fatos, mas elas em conjunto, né, elas se conectando com o conjunto probatório, umas provas pequenas, outras maiores, daí eu reforço a questão das imagens que foram identificadas, tudo mais acabou se conectando de uma forma que trouxe à tona todo o esclarecimento de todos esses fatos brutais, né, de fatos aí motivados por um sentimento tão forte e que
que mostram ali, por parte do Rogério, principalmente, um desvalor para com a Gabriela. Não dá para falar que uma pessoa manifestando por meio de todos esses atos, manifestando por meio de todos esse planejamento, manifestando por meio de toda essa brutalidade com que os atos foram praticados e submeter alguém ao longo de um período aí, reforçando de 8 horas, a tanto sofrimento, e também, ao final ali, praticar a execução dessa pessoa e assim o descarte da vida, não dá para falar que uma pessoa dessa amava. Né? Assim, eu acho que é absolutamente contraditório falar em amor, né? Se você atua de uma forma totalmente contrária ao que o sentimento o amor condiz. Então, ali, em verdade, o que faz presente durante tudo é a possessividade, a posse, e ela não mais como objeto, e o ciúme, né, se transformando ali e aumentando cada vez mais, e a manifestação final de ódio, né, para com a vítima. O Rogério realmente... Desde ali o Rogério realmente achava que ele era proprietário da Gabriela, isso de acordo com todas as oitivas, toda a investigação, os autos do processo. O que mais a gente sabe é que o Rogério realmente achava que ele era dono da Gabriela e que a Gabriela devia dar satisfações, enfim, que deveria reatar o relacionamento, que já tinha sido reatado várias vezes. Inclusive, ele chega até a mudar de local de moradia para ficar mais próximo da Gabriela, justamente para ter essa proximidade, saber quais eram os próximos passos da garota. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. E delegado, uma coisa muito importante do processo é como se segue a linha da morte. Ela primeiro é violentada dentro do carro, é jogada para fora e posteriormente é atropelada. E quando eu digo violentada é que ela foi esganada, ela sofreu asfixia. É isso que acontece? Ou ela é arremessada do carro, é atropelada e é colocada no carro de volta de novo? Pela sentença, a gente observa que houve a prática do ato de execução contra o corpo dela quando ela já se encontrava morta. Então, há os indícios que ela tenha sido morta e depois atropelada. Mas, de fato, reforçando aí, a quantidade de atos em que eles vieram a efetuar contra a Gabriela, às vezes deixa até, né, nossa, a ordem aqui das coisas e pelas testemunhas, às vezes pode ter visto algumas coisas assim que ocorreram de forma diferente, mas de fato é que a causa da morte dela não foram as lesões provocadas por atropelamento, mas sim a asfixia mecânica. Eu acho que isso talvez
foi determinante para essa identificação. E eu, vendo o conjunto probatório que a gente conseguiu fazer ali naqueles dias, né, resolutivos, tudo, eu expliquei muito corrido, a constrição temporal para a gente que está trabalhando para poder esclarecer tanta coisa tão grande que eu tive, né, visualizei naquele momento que houve essa morte dela anterior para depois forjar-se ali por meio desse instrumento do atropelamento um local distinto, né, um cenário distinto para quem viesse a localizar o corpo dela. Mas a gente volta toda a questão a quantidade de atos praticados foi muito grande e o sofrimento dela tão grande e que tornou o fato bastante peculiar. E delegado, por favor, quais são as provas que a gente tem, né, que comprovam de fato que o atropelamento foi algo cenográfico nesse caso, né, que foi forjado, que de fato não aconteceu? Acho que o exame, infelizmente, eu na época da investigação não tive acesso, eu não tive a resposta do laudo, o laudo do carro, eu não tive acesso. Para mim, a prova principal ali que houve essa encenação foi ali o que se apresentou foi o relatório local, a descrição dos investigadores acerca dos vestígios encontrados no local e a questão do laudo cadavérico, que deu a causa-morte dela como asfixia. E tem outro ponto que eu achei... E ali, esses relatos que propiciaram ali a visualização, o entendimento, quando eu confeccionei o relatório local para essa situação aí, de verificar o atropelamento, essa montagem no cenário ali. Tem outro ponto que é interessante. Tem outro ponto que é interessante a gente levantar, que num atropelamento, o carro ele amassa, alguma peça quebra, provavelmente você tem riscos na tintura, então nada disso tinha, né, no carro. Então o carro estava praticamente intacto, ele só estava com o pneu furado, porque justamente foi esse o motivo dos indivíduos não fugirem com o carro, porque o carro furou o pneu. Então, esse foi o motivo da polícia ter chegado até o carro e justamente o carro estar tão perto da vítima. E aí... A perícia, obviamente, levanta todos esses pontos e vê que, de fato, um atropelamento deveria conter outros sinais na própria matéria do carro. Sim. E essa montagem de cenário, né, acaba sendo vindo, né, ali rapidamente tirado pela linha anterior e pela presença de outros elementos dentro do veículo e no corpo da vítima, igual eu falei da questão das fezes, indicando que ela foi impelida a intenso sofrimento. Sim. Né? Todas essas circunstâncias ali de montagem de cenário acabaram sendo descobertas e que, né, possibilitou ali aos policiais que já atenderam o local, reforçando também a questão preliminar desse relacionamento conturbado da Gabriela, né, com o investigado, que veio à tona ali no atendimento inicial e que possibilitou ali as pessoas falarem, ela tinha um relacionamento, a indicar essa outra linha de investigação que se tornou, né, que se apresentou a correta, né, para esclarecer os fatos e todas as suas circunstâncias, motivação e tudo mais ao crime. O Fiat Idea, que é o carro utilizado no dia do crime, ele era do Alexandre? Estava no nome de quem esse carro? Estava em nome de terceira pessoa. Eu me recordo de a gente ter trabalhado em cima, né, interrogados os proprietários,
Agora, eu não me recordo exatamente como foi a cadeia sucessória do carro, mas eu me recordo que estava em nome de terceiro ainda, e que nós trabalhamos em cima sobre essa posse do veículo, mas foi constatado que realmente era o uso do veículo era por parte dele, né? E ali a gente, com as imagens do local em que a Gabriela foi sequestrada, acabam por conectar um carro que foi inicialmente encontrado naquele cenário de atropelamento, né? E o sequestro dela, que foi lá às 11, próximas 11h30 da manhã, né? E aí a gente reforça todo esse conjunto probatório que a gente conseguiu, né, a conexão desses dois pontos de início da execução até o local onde foi encontrado o corpo. E acaba por trazer ali uma série de circunstâncias que possibilitaram a imputação dos crimes e o pleno esclarecimento aí em relação aos crimes praticados e, de maneira especial, a possessividade, né, a posse e o ciúme, né, e o intenso sofrimento a qual a vítima foi submetida, e ali um ódio, né, que resultou ali em ceifar a vida da Gabriela. Não há dúvidas que a motivação do crime é o ciúme, é a possessividade, isso não há dúvidas. E em relação ao carro, parece que o carro, ele, como você mesmo disse, estava no nome de terceiros, mas tinha sido vendido, não tinha sido passado pelo nome. Quando você disse que estava na posse dele, o carro era na posse dele do Alexandre e não do Rogério, certo? Esse carro não era de fato do Rogério, quem tinha como dono do carro era o Alexandre, enfim. O Alexandre... O carro é mais um elemento de planejamento, né? Uhum. Eles precisavam de algo para praticar o crime de maneira, né, ali a ter, digamos assim, uma certa segurança nos atos de execução. Eles não poderiam sequestrar uma pessoa no meio da rua assim, e sair carregando ela e botar num ônibus, né? Digamos assim. Uhum. Mas fato é que o carro, voltando àquela questão do planejamento e explicado dos vários atos para execução e o fato de esses usos desses instrumentos das mais diversas formas possibilitar a presença, no caso, de uma grande gama de vestígios, né, acerca dos crimes praticados. Uhum. O Alexandre e o Rogério, eles eram amigos, mas parece que tinham ficado um tempo sem se falar e voltaram a se falar. O Rogério foi atrás do Alexandre, enfim. E aqui me surgem várias perguntas quando o assunto envolve eles dois. A primeira delas é: você acha que o Alexandre já sabia do crime ou você acha que ele não sabia, que ele foi pego de surpresa? Isso eu estou te perguntando porque a defesa do Alexandre alega que ele não sabia, que ele foi coagido pelo Rogério, inclusive que o Rogério o ameaçou de morte caso ele não participasse. Isso é verídico, doutor? Não, o que eu percebo, por uma série de circunstâncias, né, o fato deles já se conhecerem, até o uso do termo, salvo engano, conversa, que eu até comentei entre aspas aqui, né, mais cedo, acho que foi até o Alexandre que falou, né? Isso é comum, esse tipo de alegação, de que foi coagido. Mas fato é que o tempo, 8 horas, né? Eles ficaram com a vítima. Ele estava sendo coagido por 8 horas e vendo o Rogério praticar aquele monte de ato contra
A O Gabriela? Rogério pode ter oferecido alguma quantia em dinheiro para ele participar? Você acha que isso pode ter existido? Pode, mas de fato o que acontece é a adesão da conduta do Alexandre ao que o Rogério queria. Ele, por meio dos atos dele, de, vamos lá, carro, ele estar junto, e ali permanecer, o estar junto e permanecer junto por 8 horas, né? Praticando essa quantidade de atos e indicam, sem dúvida nenhuma, que o Rogério ele aderiu à conduta o Alexandre aderiu à conduta do Rogério na execução desses tantos atos, né, praticados em desfavor da Gabriela. Essa história, vou falar como de conversa, de que não condiz com alguém que, da maneira como foi ele e sequestra a vítima de uma maneira tão forte ali, rápida, com o uso, vamos lá, dentro do carro, né, algema e carbamato. Como o Alexandre, diante disso tudo, o carro que ele usava vem falar que, né, era para uma conversa. Uhum. Então, em verdade, os indícios do inquérito vão até mais ao monitoramento da Gabriela pelo Rogério. Salvo engano, acho que tem algum depoimento que fala que o Rogério e o Alexandre estiveram juntos antes em um momento em que a Gabriela estava, não sei se foi num evento religioso, salvo engano, mas de fato o Alexandre, ele adere ao que o Rogério está fazendo em desfavor da Gabriela, desde o monitoramento até a execução. E o fato é que isso não condiz com uma pessoa que está sendo coagida. Né? Todas essas circunstâncias indicam que ele efetivamente teve uma participação no crime. Mas, de fato, e que foi reconhecido pela instrução processual, né, e a sentença confirma isso, é que foi reconhecido que o Rogério realmente ele concorreu para esses crimes, e ele foi condenado por todos eles. O que acontece na maioria dos casos de feminicídio, em verdade, é que pequenos crimes são praticados ali no âmbito doméstico. A gente estava resgatando, você falou de que ela, né, em dado momento, teria até sido dopada numa outra circunstância, e tudo mais, o relacionamento era conturbado. Esse fato de ter sido dopada é uma violência. É uma baita de uma violência, né? Você tá violando de forma ou outra o corpo da mulher, né? Então, assim, a partir desse momento, é o que você disse, e isso é importantíssimo salientar, que vocês como polícia indicam que um registro, um boletim de ocorrência seja feito contra o agressor. Né? Porque existem vários tipos de violência, não só agressão física, mas a verbal. Nesse caso, o fato de ter sido dopada, xingamentos, agressões em relação à família, enfim, né? Vários tipos de agressão que a mulher, e hoje a gente sabe que elas têm medo de fazer isso, né? Existe o silenciamento, a dificuldade, o medo de se expor frente à sociedade, mas que deve ser feito. Ocorre muito a dependência financeira.
a mulher ali, muitas vezes, pô, como é que eu vou registrar a ocorrência se eu dependo financeiramente? E aí ele vive aquela situação ali de privação dela como pessoa. E no caso da Gabriela, foi presente uma circunstância, mais uma circunstância peculiar, que o motivo dela não fazer contra ele é com medo de prejudicar ele profissionalmente. Né? As pessoas lá deixaram de fazer esse registro, salvo engano, até uma situação com o pai dela numa tentativa de entrada no condomínio, salvo engano, em fevereiro, que ele se passou por outra, com o nome de outra pessoa. Ele, quando você diz ele, você diz o Rogério. O Rogério, isso. E o não registro e a não imputação, a não trazer a pessoa a responder por aquele pequeno crime, né, digamos assim, aquele crime menos grave, acaba, em verdade, gerando um empoderamento do autor. A maior parte, assim, absoluta dos casos de feminicídio ocorrem quando a vítima não faz o registro de ocorrência. Ela se mostra silente. A pessoa, e ela vive ali aquela situação de sofrendo, sendo vítima de crimes, digamos assim, menores, não, talvez não, ou até alguns graves, por exemplo, lesão, e não registra. E aí o que acontece? O autor acaba se empoderando e progride na ação criminosa para praticar o crime mais grave, que aí é o homicídio, tá? O feminicídio propriamente dito, em que o que a gente, a verdade é que dificilmente a gente observa casos, são raros os casos em que a pessoa que teve um registro de ocorrência e aí o autor veio a responder de alguma forma, ou a vítima está ali sobre a proteção de uma medida protetiva, que o autor ele se afronta aquela decisão da justiça e que venha a progredir para o homicídio. São raríssimos os casos. São, pela minha experiência aí, ao longo de alguns anos respondendo, de ser titulado lá da homicídio de mulher, e a análise de vários outros casos, me permite fazer essa afirmação. Enquanto que os casos em que ocorrem aqueles pequenos crimes em que a vítima não relata e ela, por isso, deixa de passar pela tutela do Estado e, ao mesmo tempo, o agressor deixa de responder por eles, ocorre um empoderamento do autor contra a vítima. E ali a prática de crimes mais graves. Uhum. E aí, no caso, o feminicídio. Uhum. É uma situação muito complicada, né, delegado? A gente vê que as mulheres acabam se tornando reféns. A gente está falando das mulheres justamente porque a gente toca num caso de homicídio com qualificador de feminicídio, né? Voltando, doutor, o Alexandre conhecia a Gabriela? O Alexandre, pessoal, eu não me recordo se ele propriamente conhecia ela, assim, de coisa, pelos depoimentos dele, mas acredito que conhecia pelo fato que eu comentei sobre a ida dele lá com o Rogério no culto, salvo engano, e ver. Mas eu não sei se fazia parte do ciclo de amizade. Ao que tu me indica, assim, existem circunstâncias que indicam isso. O fato de o Rogério e a Gabriela já terem tido um relacionamento, embora conturbado, e estavam juntos. Mas o relacionamento do Alexandre com
o Rogério ali, a amizade, digamos assim, já era anterior, né? O tempo converge. Acredito até que possa, a Gabriela conhecia ele. E ali, né, independentemente disso, o fato é que ele adere à conduta do Rogério em desfavor dela, né? Talvez torne até mais grave, né, a conduta dele, né? E deixa cair por terra essa questão, coagido, mas se conhecia e se pratica um ato desse, em algum momento ele tentou convencer o cara contrário, o Rogério contrário, mas os fatos indicam que, em verdade, ele adere à conduta, se associa ao Rogério para a prática desses diversos crimes aí, e tudo isso foi reconhecido na sentença e a respectiva condenação dele. No dia do ocorrido, logo após o crime, a polícia já vai até a casa do Rogério e até a casa do Alexandre, porque é o que tudo indica, de acordo com os autos e a investigação, após terem realizado o homicídio, cada um vai para um lado. Eles vão para lugares diferentes. E aí a polícia acaba chegando na casa do Rogério e acaba chegando na casa do Alexandre. De prontidão, os dois já confessam o crime? Eu acho que, eu estou tentando recordar aqui, a confissão acaba, eles dão versão sobre o fato. A confissão nada mais é que uma versão deles sobre o fato. Não sou testemunha, em verdade, mas ali a maioria dos pontos não bate. Embora, salvo engano, acho que o Alexandre fala mais disso, dos crimes propriamente dito, e acaba. Mas o que ocorreu depois é que houve uma tentativa minha de esclarecer realmente esses pontos, né? Tanto é que eu fui ao presídio fazer a oitiva deles. Absolutamente ali, dada a circunstância de ter sido em flagrante, e eu falei da constrição do tempo para a conclusão das investigações, é muito difícil a gente fazer isso, no caso de flagrante, ter que interrogar de novo, né? Mas eu fui tentar obter essa. E o Alexandre, naquele momento, ele se mostrou, né, assim como acho que na oitiva inicial dele, quando foi preso em flagrante, na segunda, mas sempre dando aquela versão, deixando algumas lacunas, né, falando sobre essa questão de que conversa, que era para conversar, tal, mas que realmente não condiziam. E com relação ao Rogério, ele já tem a conduta de, né, se reservou o direito de permanecer calado. E aí, naquela época, e aí eu vou, né, só citar ali uma mudança legislativa que houve, que me possibilitou a fazer de forma diversa, que hoje eu não poderia fazer. Eu consignei todas as perguntas, todas as lacunas que eu tinha no depoimento dele, e que ele se reservou o direito de permanecer calado, mas que eu achei importante, como em toda oitiva, nesses casos, a gente ter essa possibilidade de apresentar todas as perguntas e ele se reservar o direito de permanecer calado. Tá? Tanto é que eu acho que o depoimento dele ficou maior quando ele ficou calado, porque eram várias lacunas que foram apresentadas ali entre a versão dele e a realidade, as demais provas, o confronto entre elas, que me levaram a isso, e a tentativa ali mesmo de dar uma oportunidade de esclarecer como foi, e ali a gente tentar ver a versão dele, mas aí ele ficou silente, mas reforçando que a gente tentou ali, né, a todo momento, apresentar o que a gente queria, esclarecer, realmente, produzir um conjunto maior de provas. Hoje, com a lei de abuso de autoridade, não tem como consignar mais as perguntas, tem que parar
a pessoa se reserva o direito de permanecer calada, a gente interrompe o depoimento e não pode consignar as perguntas. Né? A gente tem que interromper. Essa é a distinção, né, que a gente pratica hoje em vista do que a gente fazia anteriormente, que foi uma peculiaridade do caso em que eu, né, fui fazer esse depoimento lá no presídio, né? Igual eu falei, diante de um conjunto de fatos, de atos tão bárbaros praticados, de crimes diversos, a equipe, a nossa equipe, se prontificou e aí se esforçou bastante para o pleno esclarecimento dali dos fatos, a realização de diligências para criar, trazer ali o conjunto probatório mais completo possível. E a gente acabou tentando ali, né, com essas oitivas, trazer mais elementos e que pudesse robustecer todo o conjunto de provas, né? Além dos depoimentos deles no auto de prisão em flagrante, a entrevista deles na audiência de custódia que foi obtida e esse novo depoimento feito já com eles no presídio. Eu lembro de ter ido especificamente lá no presídio, porque eu um pouco menos burocrático, a equipe se deslocar para lá e a gente, ao invés de tirar o preso para ser ouvido na delegacia. É comum a gente até fazer, mas que diante de uma prisão em flagrante, da constrição do tempo em que eu tinha para concluir a investigação, se mostrou absolutamente peculiar, né, nesse caso da Gabriela. E, delegado, visto a barbaridade, né, a perversidade do caso, foi feito algum exame criminológico no Rogério para identificar algum tipo de psicopatia? Olha, eu não tive a iniciativa de fazer esse tipo de exame. Não sei se foi feito durante a instrução processual. Mas o que se apresenta para a gente assim, e aí volta aquela questão da peculiaridade, é que as circunstâncias deles praticarem os mais diversos atos e o planejamento também, o fato de planejar o crime mostra em verdade, saber o que está fazendo. Um crime, ele não foi ali de inopino, rápido ali, estou numa briga e... Mas fato é que esse planejamento e o uso de diversos, né, instrumentos foram, né, usados. E a circunstância comum nos feminicídios que se fez presente, em verdade, não apresenta uma peculiaridade que poderia falar, não, o Rogério tem uma psicopatia. Em verdade, a possessividade, infelizmente, é comum nos casos de violência doméstica e nos feminicídios. E ali a gente não enxergava, não houve uma indicação de que ele, né, apresentava uma psicopatia, mas sim que esse elemento de posse, essa sensação de posse e o ciúme exacerbado que foi florescendo nele por conta do novo relacionamento amoroso dela, motivaram ali a prática desses diversos atos. Esse crime tem várias violações para com a Gabriela, né? Não só o fato do homicídio, que é obviamente fatal, mas antes disso tem várias violações. Delegado, estamos chegando ao fim. A gente está quase 2 horas conversando, um papo muito enriquecedor para a gente entender de fato o que aconteceu, né, nesse dia do assassinato da Gabriela Silva de Jesus. Eu quero saber de você se a gente esqueceu de falar alguma coisa, se você se recorda de algo que a gente possa falar aqui, se faltou alguma coisa. Estou tentando recordar.
O fato é que, né, claro que a gente conhece, eu já trabalhei em vários outros casos de repercussão do tipo que daria para escrever um livro, né? Talvez esse caso poderia estaria dentre eles. E, ao mesmo tempo, essas peculiaridades todas, algumas das quais eu fui me recordando agora, talvez se a gente conversasse mais tempo e eu ficava lembrando de outras coisas. Eu lembrando agora um pouco da pena que eu senti do namorado da época da Gabriela, e ao mesmo tempo a gente sentia, veio à tona aquela pena dela de coisa. Todas as circunstâncias essas que a gente se fizeram presente no caso, né? E que tornaram ele até bastante peculiar, né? Na sua investigação. Muito provavelmente isso deve ter se refletido também na instrução do processo. Talvez todas essas peculiaridades né, acabaram tornando necessário uma série de medidas lá na esfera processual, que realmente postergou durante 5 anos o seu julgamento, mas de fato a gente tem aí hoje agora, né, com a condenação, mais uma parte do processo que se fecha ali, pelo menos aí tem que ver se eles vão recorrer da decisão, tudo mais, mas de forma que a situação jurídica deles hoje já é diferente, né? Estão condenados. E que, para a família, eu acho muito importante, né, esse reconhecimento dessas circunstâncias. Por mais que ali né, vai passando de investigados para réu, agora para condenados, é uma etapa que se vence ali, né, no processo, e que eles agora né, já estão presos lá no sistema prisional para sofrer as penas às quais eles foi decretado, né? Mas a gente observa essa necessidade de que essa sentença ela reforça aquilo que foi feito na investigação da questão de reconhecer as provas produzidas e todas as circunstâncias dos crimes praticados. Isso eu acho importante trazer ali, né, para não só o entendimento do delegado, né, que né, a gente faz o indiciamento lá no relatório final, ou do promotor que né, oferece a denúncia, mas sim um reconhecimento do julgamento pelo tribunal do júri e a respectiva aplicação da sentença por parte do magistrado, né? Principalmente a ação dele ali na dosimetria da pena. Delegado Janderson, de antemão, muito obrigado por todos os pontos que você abordou aqui, foi importantíssimo. E eu quero salientar que a rapidez do trabalho da polícia e a rapidez em transformar a audiência de custódia, a prisão em flagrante, em prisão preventiva, também foram importantíssimos para esse caso. E os 2 acusados, tanto o Rogério quanto o Alexandre, estão presos desde o dia do assassinato. Então é muito importante levantar essa questão, que eles não ficaram simplesmente soltos em liberdade. Não, eles estão presos justamente por conta do ótimo trabalho da polícia e da rapidez do trabalho da polícia no dia do assassinato. Mais um caso de feminicídio, mais uma vida de uma jovem ceifada, dessa vez no mês de agosto de 2017, e agora, após longos 5 anos, os 2 acusados se tornam condenados. Nada vai trazer a vida da Gabriela de volta, mas pelo menos a família agora tem a sensação de justiça feita. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, e até a próxima. Muito obrigado.